Olá, bem-vindos de volta ao canal. Acabei de gravar um vídeo aqui pra vocês. Tirar do modo Kino, que aí vocês conseguem ver. Ó aqui, ó. O quarto tá meio bagunçado, tem esse tripé aqui. Que, né, eu coloco aqui o telefone, um tripé. E agora ainda até deixei o microfone, ó. Pra ajudar aqui no áudio dos vídeos. Espero que ajude mesmo. Hoje o Ed tá com o pai. E eu já fiz tanta coisa hoje. Eu fiquei pensando se agora de tarde eu ia trabalhar no meu livro ou se eu ia gravar vídeo. Aí eu parei no computador, eu trabalhei tanto essa semana na frente do computador, essa é a desvantagem, né? Trabalhei tanto. Nossa, olha o bafo que tá aqui, hoje tá quente, gente. Trabalhei tanto no computador essa semana que eu pensei, vou ficar na frente do computador mais tempo ainda agora, né? Podendo fazer outra coisa, aproveitar, não ficar na frente do computador, porque meu trabalho na frente do computador já é a semana inteira. Eu pensei, não, então deixa eu, né, vou gravar uns vídeos aqui também, dar um gás aqui nesse canal. Aí hoje de manhã até comecei, né, gente, tô com muitos meses de atraso, quase 2 estações de atraso já. Era para eu ter ajeitado isso na primavera, mas a gente praticamente não teve primavera aqui na Suíça esse ano. Porque foi muito ruim, choveu muito, tava muito frio e não deu pra fazer nada. Então, todas as outras plantas que estavam aqui morreram. Na verdade, essa daqui morreu também. Ela só não sabe ainda, mas as folhas já estão todas secas, caindo dia a dia. Esse galho aqui já não tem mais quase nada. Mas, enfim, deixei aí. De vez em quando eu jogo um pouquinho d'água. Essa daqui também ainda tá sobrevivendo. Já é o 2º ano que ela tá aqui. Vai o 3º ano, na verdade, que ela tá aqui. Todas as outras eu tirei. Arranquei tudo, né? Tem uma de jardineira aqui hoje. Fiquei toda suada aqui. Depois fui tomar um banho refrescante. Porque é sempre tanta coisa pra fazer, né? Durante a semana e tudo. É comida, é trabalho, é cachorro, é filho, não sei o que. Que hoje eu pensei, não, vou tomar um banho com calma. Então foi isso que eu fiz hoje. Aí abaixei aqui o todo, que hoje a previsão era chegar a 29 graus. Aí o sol vem todo pra cá, né? Pelo menos a varanda fica na sombra e não entra tanto sol aqui na sala. Nossa, entrei aqui e fechei a porta, que tá entrando muito bafo. Melhor ficar tudo fechado mesmo. Aí ontem nem filmei nada, na verdade não filmei nada essa semana. Essa semana passou voando, assim, muito trabalho no trabalho. Muitas coisas pendentes, né? Me esperando há muito tempo, desde antes da viagem ao Brasil. Então, tive que dar um gás essa semana, teve muita coisa. O Ed voltou para fisioterapia, depois teve consulta no pediatra essa semana, teve que tomar vacina. Normal, não tem nada a ver com a condição dele, não. Teve que tomar vacina de meningocoque, depois, né, antes de ontem teve que ir ao dentista para ver se precisava, né, vira e mexe, a gente sempre vai no dentista porque ele está em avaliação ainda para ver se precisa usar aparelho, então muitos compromissos assim do Ed, e eu trabalhando muito, teve, enfim, reunião na escola, muita coisa, então, né, não filmei nada, não fiz vlog da semana nem nada, então pensei, quer saber? E ontem de noite, a gente ainda saiu, fomos encontrar com as amigas e fomos, o Ed foi também. E até tarde da noite, a gente saiu assim de camiseta, né? Mas tem que levar um casaquinho, porque, né, depois das 8 horas, 8h30, quando tá anoitecendo, começa a esfriar um pouquinho. Mas não tava de cá sem casaquinho, eu tava de sandália, tava fazendo acho que 20 graus de noite, assim, no fim do dia. A gente ainda foi dar uma volta com o Simba. Aí, enfim, hoje eu tô bem assim, sabe? Só de manhã eu fiz um monte de coisa, aproveitei pra, né, dar um gás aqui nesse jardim. E fui levar umas coisas para reciclar, garrafa, roupa velha para doar, um tênis do Ed que não dava mais, enfim, um monte de coisa. Aí fui tomar um banho, assim, bem demorado e tudo. Então agora eu tô meio assim, num ritmo assim, não muito rápido. Então comecei a gravar esse vídeo aqui sem muitas intenções, mas acho que eu vou pegar a leva, né, do vídeo passado, que eu queria, né, enfim, refletindo, né, das coisas que estão acontecendo, fui falar sobre a
que mudou, né? Se você não assistiu o vídeo passado, ainda assista. O que mudou nas viagens da gente, né? Depois dessa descoberta da condição do Ed, nas últimas viagens. Aí, né, nessas horas que a gente é bom para parar para fazer uma reflexão, assim, na verdade, né? Do que mudou, de como que tá e tudo, né? Porque eu só falei do diagnóstico aqui e depois... Acho que vocês estão meio tortos, assim. Deixa eu botar assim. E depois não falei mais nada, né? Falei de como a gente estava enfrentando, aí fomos, né, para o sabático no Brasil e lá foi tudo ótimo, maravilhoso, mas também não falei muita coisa. Então, e é até bom mesmo para mim, assim, como reflexão, sabe? Pra gente pensar, porque tava pensando, fez 1 ano agora desse diagnóstico, sabe? Tá fazendo 1 ano e vai fazer agora 1 ano, né? Agora nas férias do outono que a gente foi para os Estados Unidos, que foi a primeira viagem depois que a gente soube de diagnóstico, né? Ainda estava sob aquele impacto do choque e tal, muitas coisas começaram a mudar a partir daí. Então, o que mudou, né? A partir daí, depois. Bom, se você não está entendendo nada, o meu filho Ed, de 11 anos, foi recentemente diagnosticado com a distrofia muscular fáscio-escápulo-humeral, que é uma fraqueza muscular progressiva, que pode ser progressiva, que atinge principalmente os músculos do rosto, do ombro e dos braços. Então, como que a gente percebe, né? Assim, olhando para ele, dá para perceber? Não, né? Se você olhar para ele rapidamente, não vai perceber. Se ele der um sorriso para você, talvez você perceba que a boca dele não é muito simétrica um lado do outro. O lado, acho que é esquerdo, é um pouco menos forte do que o lado direito. Então, quando ele sorri, não vai os dois lados do lábio pro mesmo lugar. Um se mexe mais do que o outro. Quando ele fala também, na articulação, dá para perceber. Se ele, né, começar a falar muito com você, você também vai perceber. Ao levantar os braços, né, assim, ele consegue levantar normalmente até aqui, depois a partir daqui ele precisa de um puxão, assim, para subir os braços, mas ele, né, consegue. Ele aprendeu, na verdade, alguns truques ele mesmo, né, ele foi desenvolvendo alguns truques, né, algum contrabalanço que chama, né, para conseguir fazer algumas coisas, tirar a roupa, né, a camiseta, puxar assim, né, porque quem não consegue fazer tão fácil assim esse movimento, como que vai se despir, se vestir, tudo, mas ele faz sozinho, ele consegue, ele, enfim, foi sozinho mesmo, encontrando, né, desenvolvendo maneiras ele mesmo para algumas coisas. A ergoterapia, né, que no Brasil fala terapia ocupacional, ajudou muito nesse sentido, né, a lidar assim com novas limitações, né, novas coisas que antes a gente achava que era só característica dele e tudo, mas não, a fraqueza muscular é realmente característica dessa condição. Então, como lidar com isso, né? Ele pode ter alguma ferramenta que ele possa ajudar, que possa lhe ajudar e tudo. Então, falei disso também no vídeo sobre ergoterapia, a questão de né, instrumentos para ajudar a abrir uma garrafa, né, para quem não tem tanta força para abrir, ou algum pote, né, algum vidro de alguma coisa. Então, a gente tem alguns instrumentos e tudo, porque, né, ajudaram nesse sentido. Mas outras coisas a gente ainda está, né, ainda entendendo, avaliando e tudo, com a progressão dessa condição. E assim, gente, antes de mais nada, é importante dizer, né, para quem não sabe, eu também não sabia, que apesar de falar, né, uma doença genética progressiva, ela pode ser progressiva, tá? No momento ela está progredindo. Ainda não se sabe, assim, o que leva à progressão, o que para a progressão. Tem gente que... A médica do Ed falou assim, que era... né, a neurologista daqui da Suíça falou que era uma doença que vinha assim, depois fazia um pouquinho assim, depois andava assim, depois caía, podia cair muito, depois parava e tudo. Mas até então, né, não se conhece nenhum caso de que seja reversível, né? De que volte, assim, alguma coisa. Nunca é assim e de repente vai assim, sabe? Então, mas pode ser que pare, né? Essa progressão pare, que seja agora os avanços só na infância, ou que fique, né, pare agora um certo tempo, vários anos, e ela
piore depois, progrida mais depois. Ninguém sabe, não existe assim um padrão, né? Assim, uma fórmula, é sempre assim, né? Até os 12 anos ela progride, depois ela para, depois dos 20. Não tem uma fórmula, cada pessoa é diferente. Algumas pessoas vivem a vida inteira com essa condição e não sabem que tem essa condição, que são portadoras, e a doença só vai desenvolver quando ela é mais velha e aí desenvolve tudo de uma vez. Eu mesma fiz o teste para saber se eu sou portadora, né? Porque pode ser que eu seja portadora dessa doença e ainda não tenha se manifestado em mim. Então, né, eu como mãe de uma criança com essa condição, queria saber se eu tenho geneticamente isso, né? Se fui eu que passei para ele ou se foi uma nova mutação na formação dele. Então, ainda não temos o resultado, ainda estou esperando o resultado. Assim que eu souber, eu volto aqui para falar para vocês, porque essa é uma informação muito importante, né? Eu acho que até para ele, assim, se eu tiver ou se eu não tiver, não vai influenciar em como a doença se manifesta nele. Mas eu acho que para ele, né, me coloco no lugar dele. Se fosse eu, gostaria de saber se veio da minha mãe ou do meu pai ou se foi uma nova mutação que aconteceu durante a minha formação, né? Se fosse eu, gostaria de saber. Então, por isso que eu, pensando nele, fiz o teste em mim, mas são coisas que a gente ainda não sabe, assim, o resultado. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu ainda estou esperando o resultado. E aí ele, né, começou na físio, teve a ergoterapia, agora a fase da ergoterapia parou, a gente não tá mais indo na ergo. Por outro lado, quando ele, né, teve uma época, né, primeiro semestre desse ano, até foi muito puxado para mim, foi um dos motivos que eu tive né, eu precisei ficar de licença médica, né, antes de ir para o Brasil, fiquei fora porque tava muita coisa assim, e a gente visitou várias especialidades médicas, né, para saber se tinha influência em outros músculos, porque apesar dessa condição se chamar FSHD, que é fácil escapulohumeral, ela pode se desenvolver também para outros músculos. Então, não é exclusivamente só aqui. Ela pode passar também para cá, enfim, né? Nós somos todos formados de músculos, então qualquer distrofia muscular, ela, né, se concentra em algum lugar, mas ela pode atingir o resto do corpo, os outros músculos. E assim é na condição FSHD que o Ed tem. Então, a gente já tinha percebido que ele não tem muita força no abdômen também. Então, se o Ed, assim, ele tá deitado, se a gente fala, Ed, levanta, né? Assim, fazer abdômen, ele não consegue levantar só com a força do abdômen. Ele vai ter que ou puxar pela perna, ou então ele vai ter que se virar assim e levantar, entendeu? Então, só pela força do abdômen, ele não consegue. A gente já tinha percebido que ele já estava tendo, né? Tinha tido algumas quedas frequentes, né, do nada, assim, andando, correndo, ou às vezes parado mesmo, do nada ele caía. E, né, enfim, às vezes eu achava que ele tropeçou, alguma coisa, antes de eu saber, né, dessa condição. Mas depois a gente associou as quedas a essa fraqueza. Ele também não corre muito rápido, não anda também num passo muito rápido, num ritmo muito rápido. Então, a gente associou isso também à condição FSHD. Então, essas foram coisas que, né, progrediram, assim, nos últimos meses, né? Que a gente percebeu, assim, concluiu que eram coisas dessa condição nos últimos meses. Então, ele visitou várias especialidades, assim, para avaliação, né? Por exemplo, existem casos de pessoas com FSHD que têm problemas na visão, né? Às vezes a parte motórica dos olhos, né? Ela não funciona perfeitamente, assim, de mexer os olhos, né? Os dois simetricamente por causa dos músculos por trás dos olhos. Então, tem muitos casos, alguns casos, não muitos, alguns casos de pessoas com FSHD, desculpe, que tem estrabismo. Então, a gente, né, fomos convidados a levar o Ed na ortoótica, que chama, é uma especialidade médica. Aliás, gente, eu aprendi, assim, muitas novas especialidades médicas por causa dessa condição do Ed. E isso tudo, né, foi parte do time multidisciplinar que estava acompanhando o Ed, né? Assim, a neurologista é a líder e ela convida, assim, outros médicos a
examinarem o Ed. Então, ela acionou o time de ortoótica do hospital e fomos convidados para uma consulta. Então, o Ed fez vários exames lá. A gente foi um dia, passamos horas lá com máquina, com enfim, vários especialistas, vendo tudo. E, graças a Deus, não deu em nada, né? Não viram nada, não teve nada assim que tenha sobressaído nos exames. E os olhos, né, são um dos órgãos, né, os músculos que não vai crescer mais tanto, apesar dele só ter 11 anos, deve ficar nesse tamanho normal. Então, a chance é muito grande de que continue do jeito que tá, de que não piore. Então, isso foi uma notícia muito boa. Outra especialidade também que a gente foi fazer avaliação foi a questão do ouvido, né? Porque os músculos daqui por trás, né, por dentro do ouvido, podem ser que eles se mexam, né, de uma maneira que não se desenvolva e que afete a audição, né, de que tenha problema de audição, que tenha que usar aparelho de audição e tudo mais. Então, levei o Ed lá na foniatria, que chama, né, uma especialidade. E ele fez vários exames também. Passamos horas lá com um exame, enfim, de um lado, do outro, dos dois juntos, de cabeça, de coisas sensoriais. Muito interessante. E graças a Deus, os exames deram perfeitos. Ele ouviu tudo perfeitamente. Não deu nem assim. Ele provavelmente está ouvindo melhor do que eu. Graças a Deus também não deu nada. E aí, de outra vez que a gente foi eu acho que foi no departamento de foniatria também, mas na área de fonoaudiologia. Foi aí que não deu tudo mais tão bem, né? Assim, no exame da fono, eu não tô me lembrando o nome agora do profissional. Não era o fonoaudiologista, é o fono alguma coisa. Enfim, o foniatra, eu acho. Que examinou ele, viu que a articulação dele não é muito boa, né? Aqui os músculos daqui já estão um pouco comprometidos. E na mesma época que a gente estava fazendo essa avaliação, eu estava percebendo de que o Ed estava levando mais tempo nas refeições do que antes, né? Do que ele estava precisando de mais tempo do que a gente antes normalmente precisava. Ou seja, a gente estava almoçando, eu terminava a refeição e ele ainda precisava de bastante tempo depois ainda para terminar de comer. E tivemos alguns episódios de engasgo também, né? Engasgo sério, de que assim, ele estava comendo normalmente, ele ficava engasgado seriamente, não conseguia mais. Então, desde então, eu passei a me preocupar muito com isso. Não sabia se era, enfim, uma coisa seca que ele tinha comido, ou, enfim, né? Qual criança não fica entalada, gente? Né? Então, até a gente distinguir, assim, de que uma coisa, né? Uma situação nova, um novo sintoma que aparece é um sintoma de fato do FSHD ou enfim, só um simples acontecimento de engasgo que qualquer criança pode ter. Até, né, a gente distinguir uma coisa da outra precisa de um pouco de tempo e mais algumas experiências, né? Então tivemos mais outros episódios de engasgo, até que uma coisa que me acendeu o alerta, assim, que foi, aliás, a principal preocupação que eu tive, foi o que eu pirei, assim, né, como mãe, qual mãe que também não piraria? E eu acho que foi por isso que eu, né, fiquei louca e não conseguia nem mais me concentrar no trabalho e entrei em licença médica antes de ir para o Brasil. Foi que o Ed começou a perder peso, né? O Ed começou a perder peso e ele não estava mais comendo tão bem. Tinha a questão da atenção por causa dos episódios de engasgo que a gente tinha tido. E ele não estava comendo mais tudo que estava no prato, ele estava comendo cada vez menos, ele não conseguia mais comer uma carne, assim, que tinha que mastigar muito. E ele começou a perder peso, né? E aí eu comecei a me preocupar de verdade, né? Como assim, gente? Então, peraí, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, porque meu filho tá perdendo peso, né? Se antes ele precisava só de 1 hora para uma refeição, ótimo, que leve 1 hora, né? Leve até 2. Não, brincadeira, mas assim, enquanto ele estava comendo, se alimentando e tudo, eu estava, né, tranquila. Se era só questão de tempo, ele estava só comendo mais devagar, tudo bem. A partir do momento que ele começou a não comer mais tudo que tinha no prato, né? E começou a perder peso, aí eu fiquei preocupada. Aí eu falei, não, então agora vamos conversar, né? Aí entrei em contato de volta com o neuropediatra, foi até um neuropediatra de Lausanne que atendeu a gente, que estava aqui em Berna.
Entramos em contato com a nutricionista, a fonoaudiologia, foi assim uma equipe, né, uma outra parte da equipe que se juntou. Começamos a fazer, né, fizemos a avaliação com a fonoaudióloga, e aí viu que ele precisava, assim, de assistência de fonoaudiologia, primeiro, né, por causa da articulação, mas antes de tudo, né, quando eu comecei a falar, foi nessa época que isso começou a acontecer, e aí ganhou uma nova prioridade, né, a gente começou a focar na fonoaudiologia, não mais por causa da articulação, mas por causa da deglutição, né, então tudo isso aqui também nosso é músculo aqui dentro, então se os músculos não estão conseguindo, né, funcionar direito, fazer aquele empurrar aqui a comida que tem aqui para baixo, para passar para o esôfago e tudo, então, né, temos que ver. Então, o que temos aqui como soluções, como opções, né, para a gente resolver isso. Então, fomos para avaliação lá e a primeira impressão, assim, né, ele não é especialista otorrino, né, o médico que cuida aqui, na especialidade aqui na Suíça se chama HNO, que é Hals, Nase e Ohr, né, que é otorrinolaringologista no Brasil. Ele não é esse especialista, mas a gente precisava primeiro passar pelo neuro. E a avaliação dele, né, a impressão inicial dele era que não era os músculos da deglutição que realmente estavam comprometidos, mas era só o cansaço que vinha de tanto mastigar, de que fazia depois com que ele não quisesse mais comer e ficava cansado, enfim, né, de comer. Então, quanto mais, reformulando, quanto menos esforço ele fizesse comendo, melhor ele iria comer. Então, né, isso acarretou em mudar o menu aqui de casa a refeições mais pastosas, bastante molho, sempre com um copo de bebida, um copo de água, suco nas refeições, em todas as refeições, né, nada muito seco, nem muito duro para ele mastigar. E até a gente conseguir uma consulta com o otorrino, né? Porque só um otorrino realmente ia conseguir avaliar. Tem um exame, esqueci o nome agora, mas que coloca uma mini câmerazinha que coloca aqui pelo nariz, né? E vem até aqui dentro para examinar realmente se os músculos estão funcionando direito e tudo. Temos esse exame agendado, né? Agora ainda vai acontecer, porque, enfim, a gente estava de férias no Brasil e não deu para fazer durante o verão, então a gente terminou, né, adiando tudo. A gente falou, não, então agora a gente vai para o Brasil, quando a gente voltar a gente continua a ver isso. Lá no Brasil foi muito bom, como eu disse, parecia que tinha dia que a gente nem sabia que tinha isso, né? Que ele tinha essa condição, que isso estava acontecendo. Ele comeu muito bem, assim, né? A comida no Brasil tem muitas opções, assim, né? Muitas opções de comidas gostosas. E, enfim, minha mãe cozinha muito bem, ele amou. Não aumentou o peso, mas pelo menos não perdeu mais, né? Até então o Ed tá se mantendo e não perdeu mais, então, né, eu melhorei um pouco a preocupação, mas eu queria que ele, né, aumentasse de peso. Da parte da nutricionista, ela passou vários suplementos pro Ed, então o Ed tem tomado suplementos, ele não gosta muito, né, mas são vários shakes, né, tem shakes aqui enfim, vários fabricantes daqui da Suíça que ele tem tomado. Tem umas garrafinhas também de proteína, né, para quem não tá, quem precisa de alimentação especial e não tá tendo tudo através da comida, como ele tá comendo pouca carne, que a gente, né, como brasileiro, né, também costuma comer muito, ele não tá comendo tanto mais, então a gente tá usando outras fontes de proteína, mas, né, tem também a opção dessas garrafinhas para ajudar na reposição de proteína, então, né, ele tá tendo esse suplemento, mas não tá mais diário, assim, né, no começo, assim que começou, antes da gente ir pro Brasil, até levei pro Brasil, ele tomou lá algumas vezes, era assim, todo dia, né, porque minha preocupação tava muito grande. E vira e mexe, né, eu pesava ele de novo para ver se estava aumentando do peso. Então, enquanto ele estava perdendo peso, né, minha preocupação estava muito grande. Quando ele parou de perder peso, aí eu dei uma relaxada melhor, assim. Então, ele ainda tá com esse acompanhamento do suplemento, da nutricionista também, de perto. Gente, é uma equipe, assim, multidisciplinar, sabe? Eu não sei, sinceramente, se eu tivesse no Brasil, se eu teria chance de ter acesso, assim, a tudo isso, como a gente está tendo aqui. E disso, assim, realmente eu não posso reclamar. Ele tem todo o apoio médico necessário.
sabe assim? Às vezes pode até demorar um pouquinho mais nessa questão do otorrino. Eu realmente queria que tivesse sido imediato, mas, né, não deu mesmo. Ele estava lá sendo marcado como urgência, não é um otorrino de criança, é um otorrino normal. Então, assim, todos os pacientes, né, adulto, criança, vão para lá. Então, é diferente do neuropediatra, né, que é só neurologista de criança. Então, tem mais foco e mais prioridade. Mas, enfim, né? A gente conseguiu uma consulta para esse exame. Vamos ver, ainda não sei se vai precisar fazer com a câmera, né? Ou se, enfim, só olhando, assim, com outro. Eu não sei como vai ser o exame, se vai precisar fazer esse da câmera ou não, para avaliar, né? Se tem realmente algum músculo, os músculos comprometidos, e se a gente pode fazer alguma coisa, ou se só adaptar a alimentação, como a gente está fazendo. Então, essa questão da alimentação, assim, foi um episódio dessa novela aqui, assim, crítico, né? Principalmente para mim, assim. Eu digo a vocês, eu fiquei muito preocupada mesmo, assim, porque você, acho que, né, qualquer criança sem condição séria de saúde começa a perder peso, qual é a mãe que não vai se preocupar, né? Então, eu como mãe, assim, de uma criança com essa restrição especial, com essa condição, quando ele, né, você assim, tudo é novidade, né? Tudo é desconhecido, né? Até você aprender a lidar, entender como que tá funcionando a cada coisa, quais são as opções que você tem, né? Quando ele começou a perder peso, eu não sabia que tinha essa questão do suplemento. E então, assim, foi tudo muito desesperador, assim, no começo, né? Assim, quando as coisas começaram a acontecer. Mas graças a Deus ficou no passado esse desespero, a gente conseguiu, né? Dar um jeito, né? Tivemos o apoio médico necessário, tem os paliativos dos suplementos, né? A alimentação, né? A gente conseguiu, né, alcançar um jeito que ele, né, tem uma alimentação adequada e, enfim, para ele, para a condição dele que tem funcionado. Então, assim, gente, é tudo, sabe, assim, é vivendo e aprendendo. Eu acho que para ninguém mais essa frase, esse lema se adapta melhor do que pra gente, porque a gente, assim, vai vivendo e conhecendo, né? Quando vai chegando, assim, alguma coisa nova, até a gente, sabe, distinguir, assim, para que. Como que a gente administra isso? Isso vai ser uma questão, né? É só um dia, só uma semana, ou faz parte agora de quem ele é também? É um novo sintoma, é uma nova condição, não sei, temos que ver. Então, gente, é isso, na verdade. Eu tava pensando aqui se tinha mais alguma coisa, mas no momento é isso. E assim, eu acho que se eu tivesse gravado um vídeo naquela época, vocês iam morrer comigo aqui, porque eu tava louca, eu tava desesperada. Quando eu gravei aquele vídeo que eu tava de licença médica, eu até assisti de novo, porque eu acho que eu tava muito preocupada ali. Eu tava muito preocupada. E assim, o medo, né? Eu falo isso agora com propriedade, né? Porque a gente vai progredindo também nesse sentido, né? De conhecimento, porque a gente é tão inexperiente, né? Nessa questão, nessa situação. É tudo tão novidade e um medo, assim, né? De você não estar no controle, não saber como que vai ser. E agora meu filho tá perdendo peso e que doença é essa? E meu Deus, não sei o quê. E ele vai, assim, consumindo você, né? Parece que vai ele comendo, assim, é uma coisa assim, vai paralisando você, né? Até você não conseguir mais fazer nada, não conseguir mais trabalhar, não conseguir, sabe, só de preocupação. E é só, gente, assim, falta de informação, né? Assim, informação é a chave aqui, né? Para você ter calma, fé também, né? De que as coisas vão se resolver, que não é o fim do mundo. Era só uma nova questão, uma nova situação que a gente tinha que adaptar, conhecer melhor e tudo, né? Sem desespero. Eu acho que isso é lição aprendida também para mim, sabe? Assim, porque eu não. A gente está lidando com o desconhecido, né? A gente está lidando com o inesperado e ninguém sabe, né? Nem os médicos sabem também. A gente tem que ir lá para os médicos avaliarem, né? Conhecimentos científicos estão aí para isso, para avaliar. E eu tenho que, né, dar graças a Deus de que a gente tem acesso a toda essa equipe médica à nossa disposição, assim, para ajudar nesse sentido. E, né, capacitados para avaliar o Ed clinicamente, assim. Porque foi, assim, uma situação bem complicada, né? Bem complicada. E o Ed só tem 11 anos, né? Não, só tem 11 anos e pode ser que isso aconteça, né, de outro jeito, de novo.
de que a gente venha a ter uma nova situação, um novo sintoma, né, um novo desconhecido, é provável, a gente não sabe, e que, né, eu espero que da próxima vez eu esteja mais calma e consiga também passar mais calma para ele, porque não vai dar para toda vez eu tirar a licença médica, né, gente? Mas enfim, agora eu tô mais calma, tô mais preparada, assim, também, mas, né, conhecimento salva, gente, conhecimento salva. E a fé também expulsa o medo, sabe? A fé, assim, a gente tem esperança de que não é, tá difícil, vamos tentar isso, se não deu, vamos tentar aquilo, sabe? Tentar. Porque se eu também não tiver forte, né? Se eu não tiver bem, assim, se eu tiver desesperado também, imagina ele, né? Que é ele que tá passando pela situação. Se eu não tiver bem para ficar do lado dele, para ajudá-lo e tudo, né? Tá aqui bem para, enfim, fazer qualquer comida que ele precise, alguma coisa, ele também não vai estar. Então, aos poucos a gente vai aprendendo, gente. Não sou perfeita, né? Tô tendo, graças a Deus, toda a ajuda aqui médica, da equipe médica possível. Então, sou muito grata a isso. E queria compartilhar um pouco mais, né? Falar um pouco mais sobre isso, de como que tá a evolução, do que tem, né, acontecido, o que tem mudado dessa questão. E isso agora é esperar pelo exame, né, e ver como que vai ser os próximos passos. Mas tá tudo sob controle, sabe, gente? Assim, não é nada assim, ele não tá magérrimo, né? Ele come, ele consegue comer as coisas, algumas coisas ele precisa de mais tempo, outras coisas realmente ele não tem comido mais, mas tá tendo assim toda, né, todos os nutrientes aí necessários, graças a Deus. Esqueci de falar também, né, para talvez algum de vocês aí fale. A gente fez também, né, um trabalho conjunto com o pediatra do Ed, que não é neurologista, nada, ele é só um clínico geral de criança. A gente foi lá para fazer, foi até indicação do neuro que estava acompanhando ele lá de Lausanne, que foi para fazer um exame de sangue, né, para avaliar todos os níveis, né, se estava faltando alguma coisa que poderia ser, né, não ter a ver realmente com a distrofia, podia ser, enfim, a perda de peso podia ser explicada por falta de algum outro nutriente, alguma coisa. E não, graças a Deus não tá faltando nada dele, gente, nada, nada, nada. Tá tudo ótimo, assim, ferro, vitamina B12, até vitamina D que ele toma, né, as gotinhas e tudo, mas tem falta de sol aqui, não agora, né, hoje tá até um dia de sol, mas até a vitamina D deu bem, então, assim, todos os níveis dele estão bons, estava tudo dentro do normal, graças a Deus, não precisou tomar nada mais, não precisa tomar nada. Os suplementos são só, assim, shakes, normal, né? Só como um complemento da alimentação. Enfim, mas tá tudo dentro da normalidade, graças a Deus. Realmente foi só, assim, um susto, né? Do choque inicial, do desconhecido. Mas a gente, mais uma vez, estamos superando mais essa fase. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá certo? Quando souber mais, eu falo mais pra vocês também, tá bom? Então é isso, gente. Se quiserem continuar acompanhando o Ed, ele tá lá no Instagram, Juntos com o Ed. É um Instagram que ele adora, né? De vez em quando ele vai lá e vê, né? Tem mensagem, tem. Quero gravar um story, quero mostrar o que eu tô fazendo, não sei o quê. Então. E, né, tenho aproveitado também para fazer alguns reels enfim, contando, né, a progressão da condição. E, gente, estamos muito fortes na fé, muito fortes na fé. Tivemos um leve progresso também, não vou misturar aqui os assuntos, mas, né, já dando um spoiler aqui, tivemos um leve progresso de que os músculos do abdômen do Ed estão mais fortes. Não se sabe ainda se é por causa da natação, né, da piscina, que ele foi quase todo dia para a piscina lá no Brasil, mesmo no inverno, olha só. Hoje ele está na piscina também com o pai. Então, né, ele gosta muito da piscina, ainda bem, parece que está, né, ajudando a fortalecer os músculos dele. Então, fiquei muito feliz. Isso foi um feedback da fisioterapeuta do Ed, uma coisa que eu postei até no Instagram, no meu Instagram. O meu Instagram é @elaiamericana_liana. E eu falei lá, né, essa semana, feedback da fisioterapeuta do Ed, então fiquei muito feliz, né, de um exercício também que ele teve que fazer da bicicleta, né, que ele fica deitado e tem que, enfim, levantar as pernas e ficar pedalando como se estivesse com a bicicleta no ar.
E ele fez com muito menos esforço do que antes, né, das férias, a fisioterapeuta percebeu. E ela falou, eu não sei se foi por causa da piscina, mas ele parece que tá mais forte e tudo, ele também cresceu, né, então tem... Sabe, gente, tem muita coisa ainda para acontecer, assim, eu acho que Deus tá do nosso lado, né, eu confio muito, muito, muito em Deus, eu acho que nada disso tá acontecendo com a gente por acaso, eu acho que a gente vai sim, o Ed vai sim superar isso, eu não sei se vai ser, já falei isso outras vezes, né, não sei se vai ser através da medicina, se vai aparecer uma medicação, se vai ser uma coisa científica mesmo aí, né, que vai aparecer, ou se vai ser através do sobrenatural, né? Se Deus vai divinamente agir sobre o Ed, mas eu tenho certeza no meu coração de que ele vai ser curado. Eu sei, não é nem que ele vai frear a progressão dessa condição nem nada. Ele vai ser curado. É o que eu tenho no meu coração, né? Então pode até parecer um pouco ingênuo, né? Vocês que estão aí assistindo, que não estão participando aqui da nossa vivência, do nosso dia a dia, mas eu acho importante deixar isso registrado aqui. Eu, como mãe, essa é a minha sensação. Mesmo depois de ter passado por tanto medo, desespero e tudo, hoje, o meu sentimento hoje é total esperança. Eu tenho, assim, 200% de certeza de que ele vai ser curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá certo? Então é isso, gente. Sem mais delongas, esse vídeo já deve estar muito comprido, tá certo? Eu queria só, assim, comentar um pouco mais da progressão, dos sintomas e tudo, até para deixar mais claro também, assim, né, para quem não conhece essa condição, de como tá, né, sendo a nossa experiência com ela, tá certo? Então continuem não soltando nossa mão, acompanhem o Ed lá no Instagram, eu também no Instagram, tá certo? Muito, muito, muito obrigada pela companhia de vocês, pela força, pelas orações, pela companhia. Muito obrigado mesmo, gente. Muito obrigado de coração. Deus pague a vocês em dobro. Tudo, tudo, tudo isso vocês estão fazendo por a gente, tá certo? Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!